E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu acho que o microfone deve estar baixo aí por conta que eu estou usando o celular para gravar esse vídeo, não meu microfone que está ali. No último vídeo eu gravei de microfone, por isso que o áudio estava muito melhor, mas eu vou providenciar para conectar o meu microfone à câmera para ver se melhora aí. Mas não mais que isso, esses dias eu estava jogando, né, Battlefield 2042 e quando meu irmão estava jogando, que é esse é o PC dele aqui, o PC dele começou a travar, na verdade não travar, né? Travava e na hora quando ele morria no Battlefield 2042, acabava que o jogo fechava, do nada assim, saía do jogo e entrava só na Steam, tipo, ficava a tela de jogo, aquela tela principal lá da biblioteca. Então, a gente testou dar um undervolt nele, porque eu acho que tempos atrás eu tinha lançado um vídeo fazendo overclock nele, né? Era um pouco agressivo esse overclock. Eu não sei se eu lancei um vídeo aqui no canal, mas eu fiz um overclock nele e ele tava dando problema. Então a gente tentou, inclusive tá bem aqui, ó. Puxa aqui pra vocês, ó. Tá aqui. A gente tentou ajeitar, né? Diminuindo o overclock dele, fazendo um undervolt, acho que é assim que se fala. E daí quando a gente fez, a gente testou novamente, porém a gente não conseguiu ter êxito. E daí, quando a gente não conseguiu ter êxito, a gente foi lá ver se a placa de vídeo estava atualizada. E a gente percebeu que ela não estava atualizando automaticamente, né? Inclusive, ela não estava atualizando também. Então a gente teve que fazer todo o processo de restaurar problema lá no próprio Windows, né? E baixar no próprio site o drive da placa de vídeo, a RX 6600. E daí, depois disso, a gente restaurou para o padrão. E eu vou estar mostrando aí para vocês como ficou a placa de vídeo. Vou estar gravando a tela do PC aqui. Então galera, eu estou mostrando aqui para vocês em tempo real. Estou mostrando aqui para vocês em tempo real. E a gente fez aqui um overclock, mas ao mesmo tempo a gente não deixou ele agressivo. E principalmente como estou mostrando aqui para vocês nessa região, a gente tirou o 0 RPM dele, por causa que ele estava esquentando muito e por isso era uma das coisas que fechava, além do drive que estava atrasado, né? Que eu acho que eu já tinha 2 versões atrasadas do drive, mas a gente colocou várias frequências, colocou a frequência 2400, mas a gente já testou em várias. Essa aqui é a mais segura que a gente achou, e 2550 foi a frequência máxima da GPU que a gente conseguiu. A tensão a gente botou 1140, né? Porque a gente na verdade tinha deixado 1150. Só que a gente tinha deixado 1150 para deixar uma folga maior. Mas a gente preferiu deixar 1140 justamente para ficar no equilíbrio. Porém, entretanto, todavia, lá em ajuste de potência, vocês vão ver que a gente colocou no máximo para não deixar a GPU limitada à energia, né? Da própria placa de vídeo. Vai gastar energia? Vai. Mas ela vai conseguir rodar muito melhor se não fosse sem esse acrescentado, né? Então, com o modo da fábrica, com o drive da fábrica novo, e a gente botou tudo no padrão, a placa de vídeo parou de travar. A gente testou antes de fazer o overclock nela aqui, e o undervolt também, uma mistura, um equilíbrio dos dois, para testar, para ver se realmente resolvia o problema. E a gente teve que fazer o DDU, a gente baixou o DDU e o drive da AMD, né, para resolver esse problema. Daí eu desconectei a internet, depois reiniciei em modo segurança, né, para assim. Daí eu rodei o DDU para apagar tudo e depois instalei o drive com o sistema limpo, né. Daí sim, com isso a gente
saiu do modo segurança, reiniciou. Depois disso a gente testou novamente lá no Battlefield 2042 e deu certo. Mas que perrengue que foi, cara, na moral. Levamos, eu acho que uns 30 minutos a 1 hora para corrigir isso. Logicamente que a gente teve com a ajuda da IA, a inteligência artificial, para fazer isso. Mas a gente corrigiu e a gente conseguiu fazer esse overclocking mais seguro, né? E que não cause tanto desgaste, apesar que desgasta, todo overclock desgasta, né? Mas a gente colocou sempre uma ventoinha sempre ali na base do equilíbrio, ali onde que a placa de vídeo está conseguindo usar. Então ela vai conseguir consumir mais, ao mesmo tempo que a placa de vídeo vai estar resfriando mais. Então eu botei acima da média, né? Como vocês estão vendo aí, e dá pra ver aqui também, né? E a gente, como eu falei pra vocês, a gente botou o limite de energia a mais, né? Botou o limite de energia a mais, né? E isso não danifica a placa e isso tira o limite de a GPU usar menos energia, né? Então ela dá uma liberdade, uma permissão para usar a energia bem mais para a própria placa de vídeo. Então, pessoal, essa foi a média que eu coloquei aqui para vocês. Vocês podem deixar aí no comentário o que vocês acharam de cada média aí. Mas a que mais eu testei e deu certo e recomendei, estou recomendando, é essa aqui. Mas claramente, se vocês não quiserem botar tudo isso, não precisa colocar. Vai de cada um e cada um tem uma placa diferente, né? Então, não diferente no modelo, mas estou falando diferente de cada processo que ela vem. De acordo com se a energia aguenta mais, se ela desgasta mais ou menos. Então essa é a média da RX 6600 que a gente conseguiu encontrar, mas essa aqui deu mais certo e tá deixando o jogo com um desempenho bem bom. Além disso, que a gente tem que ajeitar também a parte da placa de vídeo, não, do jogo, porque não adianta nada você ajustar a placa de vídeo e deixar o jogo tentar puxar muita da placa de vídeo com uma qualidade gráfica e você colocou na placa de vídeo um desempenho. Vocês têm sempre que colocar o mesmo sentido, né? Se você quer desempenho, coloca a qualidade gráfica pelo menos em desempenho também no jogo. Então, se você botou para qualidade gráfica, então coloque no jogo também qualidade gráfica. Então, isso deixa o equilíbrio entre a placa e o jogo, né? Os dois vão estar puxando da mesma forma, entendeu? 60 FPS e tudo mais. E aqui a gente colocou a frequência máxima da VRAM como 1780. Essa foi a mais segura que a gente conseguiu. 1800 começa a dar umas puxadas muito mais agressivas, então eu decidi abaixar mais. Apesar que essa é a média, né, 1780, mas vocês podem abaixar mais, que isso não vai ter problema, mais para baixo, tipo, abaixo não tem problema. Eu botei temporizador de memória no padrão, e essa foi a configuração que eu coloquei. Eu falei bem breve para vocês, mas foi esse modelo que a gente conseguiu deixar o Battlefield 2042 bem bom mesmo. Tava bem ruim, cara, bem ruim mesmo para rodar, mas a gente conseguiu um bom desempenho dele, e não só um desempenho, também resfriamento da placa de vídeo e assim por diante, né? Então, tipo, a gente teve um jogo muito bom aí. Inclusive, essas gravações que vão sair anteriormente, talvez pode ser da placa de vídeo aqui que rodou. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um breve vídeo. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!